Shalom. Eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo de número 1, um salmo muito abençoador, um salmo onde nós encontramos o conselho do Senhor e a recompensa para aqueles que obedecem a Ele. E o salmo começa dizendo assim: abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios. Este salmo já começa dizendo que nós devemos negar o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? São aquelas pessoas que praticam a impiedade, são aqueles que negam a palavra de Deus e que vivem pela sua própria mente, pela sua própria vontade. São pessoas cujo coração é obscuro à verdade da revelação da palavra de Adonai e que têm seus próprios pensamentos, ideologias, sabedoria própria do homem. Então aqui o salmista nos aconselha a nós negarmos o conselho do mundo, ou seja, quando nós fazemos isso, o Senhor nos considera como pessoas abençoadas. Não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. O que é isso? Não ficar no caminho dos pecadores. Aqui o Senhor está nos dizendo que somos abençoados por não andar junto com aqueles que vivem no pecado. No significado aqui não significa abençoar o pecador, mas é compactuar com o pecado, não é andar junto com o pecado e nem se assentar com os escarnecedores, ou seja, nós somos abençoados por nós não termos comunhão com esse ímpio. O Senhor não quer que nós tenhamos comunhão com o ímpio, porque ter comunhão é assentar-se à mesa, é comer do mesmo pão, é partilhar daquilo que a mesa está nos oferecendo. E muitas vezes na mesa do ímpio existem coisas impuras, coisas que não agradam a Adonai. Então o Senhor diz para nós não nos assentarmos com aqueles que escarnecem do Senhor, que blasfemam o teu nome. Nós não podemos andar junto e nem ter comunhão com estes que são contra a verdade da palavra e que não se alegram com as coisas do eterno. Ou seja, aqueles que fazem piadinhas imorais, aqueles que fazem fofoca, falam mal das pessoas. Nós não devemos nos assentar com pessoas que não têm na sua boca palavras abençoadoras. E o texto continua dizendo: sua alegria está na Torá de Adonai. Em sua Torá meditam dia e noite. A palavra Torá significa instrução, ensino amoroso de Deus. A nossa alegria, o motivo do nosso prazer tem que ser pensar na palavra de Deus. Porque aqui ele está dizendo que a alegria que nós devemos ter e meditar nessa palavra, ou seja, pensar na palavra de Deus diariamente, dia e noite, sem parar, sem cessar, ao levantar, como Deuteronômio nos ordena, que nós devemos ouvir a voz do Senhor e meditarmos nela e ensinarmos os nossos filhos a andar nessa palavra, ao levantar, ao deitar, dormindo. Então o salmista está dizendo que nós somos abençoados quando nós nos alegramos na palavra de Deus, quando a palavra de Deus é a motivação do nosso prazer, do nosso júbilo, da nossa alegria. E quando ela está dentro da nossa mente, 24 horas. Porque quando nós pensamos na palavra de Adonai, 24 horas, nós não temos tempo para pensar nas coisas ruins, nós não temos tempo para pensar sobre a maldade, nós não temos tempo para julgar as pessoas, nós estaremos sempre ligados naquilo que é eterno, naquilo que é santo, naquilo que é puro. Mas o salmista continua dizendo: eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros, que frutificam a seu tempo. Suas folhas nunca murcham. Tudo o que fazem é bem sucedido. O que é isso? Esses que são chamados de bem-aventurados são aqueles considerados como uma árvore que é plantada junto ao ribeiro. Imagine só uma árvore que é plantada junto ao ribeiro. Ela vai estar sempre sendo fertilizada, aguada. Ela estará sempre molhada por aquela água fresca que vem sobre ela. E nós sabemos que a terra, quando ela está seca, ela se torna estéril.
Mas aqui está dizendo que nós, como árvores plantadas junto a esse ribeiro é o Espírito de Adonai, o Ruach HaKodesh. Quando nós estamos ligados ao Espírito do Senhor, nós seremos frutíferos e também seremos prósperos, ou seja, seremos bem-sucedidos em todo o nosso caminho. Mas ao contrário disso, o salmista começa dizendo a situação daqueles que são ímpios. Ele diz assim: os ímpios não são assim, são como o joio espalhado pelo vento. Ou seja, o joio é uma semente ruim. O joio é aquela semente que não produz nada, que não tem nada de bom. Então significa que os ímpios, eles são lançados, espalhados pela terra, que é o mundo, mas as suas vidas não produzem nada, porque o vento vem e os leva. Eles não se fixam na terra, eles não recebem a essência da terra, eles não recebem os nutrientes necessários para produzir frutos. E nós não somos esses ímpios, mas os ímpios, eles não podem dar fruto e alimento para as pessoas. Mas também diz assim: por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. O que é isso? Está dizendo aqui que por causa da fraqueza e do pecado, o ímpio não suportará o juízo, porque eles já sabem que estão condenados, porque o pecado ele traz jugo, o pecado ele nos joga para baixo, tira o nosso ânimo. E a congregação dos justos, o que é ser justo? Justo é aquele que permanece na posição que Deus o colocou, é aquele que pratica a justiça, aquele que anda em retidão. E aqui está dizendo que o ímpio, quando ele estiver diante da congregação dos justos, ele não vai suportar o juízo de Deus, porque a palavra de Deus ela vem para abençoar, mas ela também vem para julgar. E aqueles que estão vivendo no pecado, eles serão julgados pela própria palavra de Adonai, que é a sua Torá. Mas o salmista diz assim no final deste salmo: Adonai vela pelo caminho dos justos. Ou seja, o que é velar? Velar é estar ali o tempo todo de olho. Ou seja, Adonai, ele está olhando para você. Se você é uma pessoa justa, o que é também andar na justiça? A palavra justiça também ela está ligada a halahá, que é um estilo de vida, um comportamento. O justo é aquele que tem um comportamento ajustado. É aquele que tem um comportamento adequado à palavra de Deus. E aqui o texto está dizendo que Adonai ele está sempre olhando. Ele não tira os olhos, ele não perde de vista aqueles que andam no caminho dele, que é a sua palavra, que andam em obediência à sua lei, que cumprem os seus deveres. Mas ele termina dizendo: mas o caminho dos ímpios é a condenação. Ou seja, aqueles que não quiserem andar no caminho do Senhor, nem praticar a justiça, eles serão condenados. E essa condenação nós sabemos que o fim é a morte. Então eu quero deixar essa palavra para nós nesse dia, para você que está aí com o seu coração muitas vezes entristecido pelas situações que tem vivido. A palavra de Deus para você é que você é bem-aventurado, que mesmo na adversidade, na luta, busque o conselho do Senhor, busque na palavra de Deus a direção certa para que você possa tomar as decisões. E fazendo isso, você se manterá firme no caminho da justiça, do amor, da misericórdia e do perdão. Que o Senhor faça prosperar o seu caminho e que Ele possa fazer gerar na sua vida o Espírito dEle, que você possa beber destas águas e que constantemente você possa frutificar e sempre ter para dar. Que Adonai te abençoe, fortifique seu coração, que você possa se guardar nele. Em nome de Yeshua HaMashiach eu te abençoo. Amém.